Olá, família! Hoje nós vamos continuar estudo aqui de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, na qual o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a apostasia, sobre se manifestar o homem do pecado, né? O filho da perdição, ou seja, o anticristo. Eu até procurei aqui alguma palavra do apóstolo Paulo mencionar, né? O próprio inimigo ali como anticristo. E pela boca do apóstolo Paulo, nós não temos nenhum escrito dizendo que é o anticristo. Ele usa outro termo. Por exemplo, aqui no versículo 8, ele diz assim: será revelado o iníquo, o iníquo. O iníquo aqui na tradução do grego literal significa o sem lei. Ou seja, Satanás ele não guarda as leis de Deus. Então é um título dele, o sem lei, aquele que não guarda a lei de Deus. Tá bom? Então o apóstolo Paulo não chama o anticristo de anticristo, ele chama de o sem lei, tá bom? E é um título também de Satanás aqui. Eu quis pegar aqui porque o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a apostasia e sobre se levantar esse sem lei aqui, né? Esse iníquo. Iníquo é uma pessoa que não guarda as leis de Deus, né? Então, é a mesma pessoa que é mencionada. Quem chama o anticristo, né? Aquele que vai surgir como anticristo é João, né? Vamos acompanhar aqui rapidinho. Só para falar também que não há somente um anticristo. O apóstolo Paulo falou aqui que surgiria um anticristo, mas não existe só um, existiria vários anticristos. Tá bom? Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. Aqui em João, 1 João, capítulo 2, versículo 18, João diz assim: Filhinho, já é a última hora, e como já ouviste que vem o anticristo, também já agora muito se tem feito anticristo. Surgiram muitos anticristos. Muito se tem feito anticristo. É isso que ele está falando aqui, que surgiu muitos anticristos. Pelo que sabemos que já é a última hora. Então, não existe só um anticristo. Vários anticristos já foram levantados antes. Anticristo é aquele que é sem lei, ele vai contra as leis de Deus, mas também ele pode aparecer com a aparência de religiosidade, ou seja, uma pessoa que vai tomar, essa palavra anticristo também significa tomar o lugar de Cristo, aquele que quer tomar. Em Apocalipse a gente vê muito isso, né? Satanás querendo tomar o trono de Deus, querendo tomar a aparência de Deus, querendo ser adorado. Então ele está querendo ser Deus, né? No lugar ali. Então isso também é ser um anticristo, tá bom? Alguém tomar uma aparência de religiosidade e reivindicar a adoração ali a ele mesmo ou a outras coisas, tá bom? Só podemos adorar a Deus. Esse é o sentido aqui. Então, João ele fala que surgiu muitos anticristos, né? Vamos aqui pegar rapidinho, né? Alguns anticristos aqui, alguns exemplos para nós. Eu peguei aqui, ó, Faraó. Faraó ele se tornou um anticristo no momento em que Moisés ele vai lá para libertar o povo de Israel, né, para ir adorar a Deus no deserto, e ele não permite. Então, por ele estar impedindo que o povo de Deus adore Deus, proibindo, então ele se torna um anticristo, porque ele está indo contra a lei de Deus, prendendo os filhos de Deus. Então, Faraó ele foi um anticristo, tá bom? Outro anticristo que se levantou depois foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se torna um anticristo quando ele levanta uma estátua, né? Uma estátua ali, e ele pede para que todos adorem a estátua, né? Sempre que tocasse ali a flauta, a citra, algum tipo de instrumento, eles deveriam curvar-se e adorar ali. Vocês lembram lá da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha ardente, mas Deus os livrou ali da fornalha ardente. Mas Nabucodonosor ele foi um anticristo, por conta que ele pegou a questão da adoração e fez a estátua que era para ser adorada a ele mesmo, tá bom? É isso, esses são outros anticristos. Vou compartilhar mais dois aqui rapidamente. Nós temos aqui Antíoco Epifânio, que foi revelado por Daniel, e temos também o general Tito, né, o general romano Tito, que se tornou o imperador de Roma também. Ele era um anticristo. Vamos falar rapidinho aqui de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio,
ele estava ali no ano de 168 antes de Jesus Cristo, tá bom? Nessa época aí, o que que acontece? Antes de Jesus Cristo nascer em 168 ali, quem estava governando, né, os judeus ali, era na verdade os gregos. O grego, aliás, tinha dominado ali o mundo, a cultura, mesmo depois a gente observando ali os romanos, né, que estavam dominando na época de Jesus Cristo, que governavam, né, Jerusalém, eram os romanos que tinham domínio ali, mas a cultura era grega, né? Tanto que as escrituras foram escritas em grego, né? O Novo Testamento foi... Então a cultura era grega, porque antes eram os gregos que estavam dominando e eles tinham muito por tentar fazer a cultura deles, né? Então ensinamentos, a língua deles e assim por diante. Então o grego dominava ali naquele sentido, tá bom? Então, lá na época, em 168 a.C., os gregos dominavam ali os judeus. E aí, o que que aconteceu? Esse Antíoco Epifânio, ele pegou ele pegou e mandou construir um altar ao deus Zeus no templo de Jerusalém, né? Arrumou confusão ali com os judeus. E não estando por satisfeito, ele pegou um porco, que para os judeus era um animal imundo, e ele sacrificou no altar, né, o porco ali. E aí isso encadeou uma guerra dos judeus, chamada aí a Guerra dos Macabeus, tá bom? Então nós temos os livros aí, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, que não é livros proféticos, mas nos ajuda a entender a história, o que que aconteceu, né, de Malaquias até o livro de Mateus, né, porque passou pelo governo ali dos gregos, e depois, quando chega na época de Cristo, a gente já vê que está no governo dos romanos. Então, para pegar uma história melhor, é bom entender Macabeus. Bom, enfim, isso desencadeou uma guerra, né? Macabeus ali era uma família, e eles ficaram revoltados com o que esse grego fez, e eles pegaram e começaram a revolta. Era um exército pequeno, foi se juntando gente, e eles eram pequenos, e apesar de pequenos, eles venceram essa guerra, né? E depois vem os romanos e vence, né? Os gregos, então eles que ficam dominando ali os judeus, tá bom? Então, esse Eutico Epifânio, ele se tornou um anticristo. E o apóstolo não, Daniel, ele fala sobre ele, rapidinho aqui, ó. Daniel, capítulo 11, versículo 31, diz assim: E sairão dele forças e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, e porão a abominação da assolação. Aqui, o profeta Daniel, ele está falando que ele profanaria o santuário, e foi o que Etíope Epifânio fez. Ele matou um porco no santuário ali, né? No altar do Senhor. Ele construiu um altar a Zeus e matou um porco no altar ali do templo do Senhor. Então, veja, e ele fez cessar os sacrifícios contínuos, ou seja, ele proibiu a adoração a Deus. Então, só tinha que dar revolta mesmo, e aí deu a revolta lá da família dos Macabeus, e os judeus se juntaram ali contra os gregos ali, tá bom? Então é isso. Então, esse Etíope Epifânio também foi, então, um anticristo. É interessante aqui, Jesus Cristo, lá em Mateus 24, quando ele vai falar de Daniel, falando sobre essa profecia, a gente sabe que se cumpre com o grego aqui, né? O Eutíoco Epifânio, mas também, quando Jesus Cristo vai falar dessa profecia de Daniel, ele fala como se ainda fosse cumprir. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus Cristo diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que é o mesmo nome que Daniel chama, a abominação da desolação, que era Etíope Epifânio. Então Jesus Cristo já havia passado por essa época aqui, e agora ele está falando, quando vires, ou seja, ainda iria aparecer, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então o que estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, se a profecia já havia cumprido, novamente iria cumprir novamente. Surgiria um outro anticristo. Nesse caso, Jesus Cristo estava profetizando aqui sobre 50 anos depois, viria ali os romanos e destruiria o templo. O general Tito, né, ele cerca Jerusalém ali por um período de 3 anos. E depois ele invade Jerusalém e queima
o templo, destrói ali o templo, né? Coloca tudo abaixo. Então, essa profecia de Jesus Cristo, dizendo que quando visse, né, cercada, Jerusalém cercada, né, Mateus 24 fala isso, era para eles fugir para os montes. Ou seja, alguns ao virem os exércitos romanos chegando, eles correram para dentro de Jerusalém, para a muralha. Faz sentido porque você vai estar protegido. Mas Jesus Cristo diz, fuja para os montes. Aqueles que deram ouvido ao que Jesus Cristo disse, fugiram e salvaram as suas vidas. Porque quem ficou em Jerusalém acabou ficando sitiada e eles morreram ali, tá bom? Então, é isso. Então, Jesus Cristo fala do mesmo evento de Daniel se cumprindo uma segunda vez. É como se fosse uma profecia, e atrás daquela profecia tem um outro cumprimento, e depois um outro cumprimento. Ou seja, em nossa época também vai surgir um anticristo, tá bom? E assim por diante. Vamos entrar aqui no versículo 9 agora, tá bom? Voltando aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que é a continuação da mensagem de ontem, tá bom? Já explicando aqui sobre os anticristos. Agora diz assim: aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinal e prodígio de mentira. Reparem, né, que a segunda eficácia de Satanás, esse anticristo que vai surgir, né? Esse homem iníquo, esse homem sem lei que vai surgir aqui, ele vai ter a eficácia de Satanás, o poder de Satanás ali para fazer algumas coisas. Aqui o apóstolo Paulo diz, com poder, sinais e prodígios, né, de mentira. Aqui quando diz prodígios, sinais de mentira, não significa que ele vai fazer truques falsos, tá bom? Ele vai fazer milagres, mas por meio do poder de Satanás. Tá bom? É isso que significa aqui. Repare que na época de Cristo, e os apóstolos também, eles faziam esses sinais. Aqui as mesmas coisas, eles faziam com poder, com sinal e prodígio, que era um sinal, uma evidência também de Cristo, né? Ninguém fazia milagre como Jesus Cristo fazia. Mas a nossa fé não se baseia somente em milagres, até porque aqui o apóstolo Paulo está falando que o anticristo vai surgir, né? E que ele vai fazer também milagres. A gente tem que se voltar, por exemplo, para quando Moisés vai tirar lá o povo do Egito. Moisés, ele joga o cajado dele e vira uma serpente. O que os sacerdotes, né, os magos do faraó faz? Também jogam os seus cajados ali e viram serpente também. Aliás, eles imitam, né, aqueles poderes que Deus fez. Transformou a água em sangue, eles também faz ali um pote de água virar em sangue, né? Eles se replicaram a praga da rã, né? Fazendo ter mais rã, fazendo ter mais piolho e assim por diante. Então, o inimigo também tem o certo poder ali, sempre limitado, porque o poder de Deus é maior, como a gente viu no caso da serpente de Moisés, que foi jogada, criada pelo poder de Deus, ela engoliu as outras duas serpentes ali dos sacerdotes de Faraó, tá bom? Mas aqui está falando de um anticristo que vai aparecer com esse poder, né? Em Apocalipse, inclusive, fala que ele vai fazer descer fogo do céu, né? Elias fez descer fogo do céu. Cabe uma interpretação também. Pode ser que esse anticristo ele tenha poder sobre as nações e descer fogo do céu poderia ser míssil, né? Então, a gente não sabe muito bem como vai ser isso, mas aqui demonstra que é coisas reais que ele vai fazer pelo poder de Satanás, tá bom? Mas a gente não deve temer o anticristo, até porque se nós obedecermos aos profetas, a gente vai estar seguro, né? Por quê? Veja o que aconteceu com os outros anticristos, quando Cristo falou, quando vires isso acontecer, fuja para os montes, né? Então, aqueles que deram ouvido a Jesus Cristo, que dão ouvido aos profetas, eles vão passar por essas calamidades de maneira diferente, tá bom? Eles, dando ouvido, vão sair fora. Continuando aqui, né? O versículo 10 agora. Versículo 10 aqui diz assim: e com todo engano de injustiça, para que os que perecem, porquanto não recebem o amor da verdade para se salvarem. É só uma coisa ali, os sinais e maravilhas feitos pelo anticristo é para engano, ou seja, para enganar as pessoas. Enganar não no sentido que o sinal que vai ser feito é falso,
mas enganar, desviar de Deus, tá bom? E aqui, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele muda abruptamente aqui o sentido do texto dele. Ou seja, ele falou sobre o anticristo, agora ele não vai falar do anticristo, ele vai falar de nós no meio aqui, para nós escolhermos a verdade ou o engano, é isso que ele está falando aqui. Então ele fala aqui no versículo 10, né? Com todo engano e injustiça, com todo engano da injustiça, né? O engano da injustiça aqui seja da maldade, tá bom? Que perecem os que recebem, os que não recebem o amor da verdade para se salvarem. Aqui fala dos que não recebem o amor de Deus da verdade, ou seja, não recebe não é porque Deus não dá amor, é que eles rejeitam esse amor. A gente consegue ver aqui, ó, no versículo 11, ó. Portanto, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja que não é que o amor de Deus não alcança ele, é que eles rejeitam o amor de Deus, decidindo obedecer então a maldade, decidindo não guardar os mandamentos, decidindo viver nesse mundo sem lei, né? Assim como o inimigo, ele não quer guardar as leis, tá bom? Então, por isso, um dos títulos dele é sem lei, o iníquo, né? Como o apóstolo Paulo chama aqui. Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter Deus escolhido desde o princípio da salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Veja que aqui está falando que Deus escolheu eles desde a fundação do mundo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Não é que Deus escolhe uns e rejeita outros, tá bom? Ele está falando que antes da fundação desse mundo, Deus ele já havia preparado essa salvação, né? Então, não é algo que aconteceu de surpresa, assim, e agora, o que a gente vai fazer para salvar a humanidade? Vamos ter que chamar um Salvador. Não, o Salvador, ele foi escolhido antes já, né? Tudo isso estava no plano. Deus já sabia que todas essas coisas aconteceriam e providenciou um Salvador para nós. E aqueles que escolhem a verdade estão sendo os eleitos de Deus. Então tem que ter uma escolha da parte da nossa também. Versículo 14 diz assim: para que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte que ele fala assim, para que pelo nosso evangelho vos chamou, significa que foi para isso, né, que ele chamou vocês, pela pregação do evangelho, para que vocês pudessem fazer parte da glória de Deus. Esse é o sentido aqui. Versículo 15. Pelo que, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições dos que foram ensinados. As tradições que foram ensinadas, ou seja, aquilo que foi passado pelos apóstolos e profetas, por Moisés e os outros profetas. Então, é se reter nessas tradições aqui, no que foi ensinado que era verdade. Então, ele fala para a pessoa se manter nisso. Versículo 16, e o próprio Senhor, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação, de boa esperança pela graça. Aqui, essa parte que fala aqui que ele nos deu eterna consolação, significa encorajamento eterno, ou seja, ânimo interminável. O Senhor nos dá um ânimo interminável se nós buscamos a Ele, para nós ficarmos firmes nesse caminho, né? Aqui a parte consolação também significa a paz que Deus concede aos obedientes. Finalizando o versículo 17, diz assim: console o vosso corações e vos confortem em toda boa palavra e obra. Então, a palavra que console os vossos corações e vos conforte, significa que fortaleçam, né? Dê ânimo. Então, ele está pedindo ânimo aqui, para quê? Para a boa obra, né? E a palavra de Deus. Então, é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou bem animado, né? Porque hoje, né? Ou seja, amanhã, né? No sábado, né? Hoje, no sábado, aliás, minha filha vai passar no templo, né? E eu e minha esposa vamos lá no templo passar com ela. Então, está sendo bem emocionante para nós.
Eu vou ver se eu gravo o vídeo para domingo, né, para a mensagem de domingo lá do templo mesmo, no Jardim do Templo, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.